Olá, amigos, olá, amigas. Retornando aos nossos estudos dos assuntos pertinentes ao nosso crescimento espiritual, vamos comentar hoje sobre um assunto muito importante, uma vez que nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Quantos problemas levam à destruição da própria vida? E vejam, não é apenas a porta do suicídio que leva à destruição. Segundo a espiritualidade nos fala, existe o suicídio direto e o suicídio indireto. E esse indireto é tudo que nós abusamos das nossas forças físicas. E a propósito disso, o abuso da força física, André Luiz nos traz no capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, falando sobre forças viciosas, forças que se viciaram. Então ele nos fala nesse capítulo, ele começa o capítulo falando que eles tinham ido a um templo espírita para o aprendizado da mediunidade e eles estão em plena rua, ele, Hilário e Aulus. E de repente eles começam a ouvir uma gritaria na rua e se surpreendem com dois guardas levando um homem maduro, com sinais de franca embriaguez. E eles veem aquilo, mas muito rapidamente ela é colocada em um camburão, colocado na viatura. E aí Aulus chama a atenção deles e diz: prestem atenção. É quando eles se surpreendem porque ao lado deste homem existia uma entidade trevosa, uma entidade com baixo padrão vibratório, que lhe sugava as energias como um polvo, mas eles estavam tão justapostos um do outro que um se nutria do outro. A embriaguez alcançava tanto o encarnado como o desencarnado. É uma situação que, para aqueles que não compreendem, que não acreditam, não sabem que isso é possível, porque somos espíritos eternos. A morte apenas tira o corpo físico. E a criatura, o ser consciente e espiritual, permanece do outro lado. Da forma que ele vivia aqui, se a pessoa era dado aos alcoólicos, a embriaguez ou qualquer outro tipo de viciação, ela passa para o mundo espiritual naquela situação. Então, muitas vezes, a pessoa se nutre, o desencarnado se nutre do outro, na tentativa de permanecer naquela ilusão de que ainda está aqui. Existe uma obra, que é a Revista Espírita, em que Kardec descreve o caso de um espírito que ele, no passado, na encarnação dele, a última encarnação, ele era um nobre, era dado a farta glutonaria. Era dado a grandes festas, saborear o que podia de melhor. E passa para o mundo espiritual e o prazer que ele tinha também é esse, participar das mesas lautas. Então, nesta obra, no Domínio da Mediunidade, André Luiz nos explica como acontece no mundo espiritual em relação aos alcoólicos. Quantas vezes a gente vê a pessoa extremamente embriagada, mas que não cai, permanece como que alguém está segurando. E esse alguém que está segurando é um parceiro do mundo espiritual. E aí, Hilário e André Luiz interrogam Aulus, porque todos somos filhos do Pai Amantíssimo. Interroga a Aulus, mas será que eles se transformarão? Porque os dois estão tão imersos naquele quadro que eles ficam se perguntando como acontecerá essa transformação. E Aulus explica que tudo na natureza vai alcançar, porque todos somos filhos do Pai, não é? Chegará um dia onde a própria natureza esvaziará aquele cálice.
E aí a pessoa se enfastia, a pessoa acaba abandonando, cansaço. E ele nos fala que na natureza, que na vida existe 1000 formas de transformações. Essas 1000 formas de transformações, quando chegam a esse dia, é o suficiente como que toca naquele ponto e a criatura cai em si. Isso para falar que poderia ser uma aflição, um cárcere, um sofrimento, um cansaço, todas essas formas, esses transtornos, como que fossem alerta para acordar. Quantas vezes a pessoa, por livre e espontânea vontade, cansa e diz, não quer mais. E eles nos chamam a atenção de que seria melhor realmente se a pessoa, por livre e espontânea vontade, atingisse esse estágio de dar um basta para iniciar uma renovação. Isso permitiria que essa reeducação se processasse sem danos ao próprio organismo físico, à própria mente, aos processos emocionais e também quem está em torno, porque nós sabemos o grande sofrimento que o alcoolismo traz, quem está em torno, não só o alcoolismo, mas todas as forças viciosas que acabam destruindo o ser humano. No entorno, na família, nos amigos, o sofrimento que provoca em todas as pessoas que amam aquela pessoa. Então, ele nos recomenda que enquanto é tempo, que nós possamos acordar e rever nossa própria vida e o que está nos dominando, o que nos domina ou se nós dominamos. Muitas vezes a pessoa diz, eu paro quando eu quiser. Só que eu paro quando eu quiser, isso é uma falácia, porque a pessoa está tão envolta naquele processo que acaba deixando para amanhã e cada vez vai ficando mais difícil, uma estrada muitas vezes sem volta. Então, esse momento é possível e nós encontramos muitas pessoas que fazem isso. Antes mesmo que um processo, uma prisão regenerativa venha em busca daquele filho que se transviou da lei. Porque a lei regeneradora, ela vem para todos nós. Se nós não obedecermos por amor, por livre e espontânea vontade, ela virá na forma de aflição, de uma doença, uma legião, uma nova encarnação. Nós poderemos contrair nossas matrizes perispirituais com muitos problemas, nós podemos contrair determinadas patologias crônico-degenerativas, podemos ter dificuldades, malformações congênitas, processos de deficiências, tantas doenças arrastadas que a medicina trata, o próprio câncer. Então, são muitas patologias que nós podemos, o ser pode contrair e pode vir a ter como uma prisão naquele corpo que muitas vezes é muito doloroso, mas necessário e justa. Quando nós nos deparamos com uma situação dessa, naturalmente que todos nós temos compaixão, só que aquele processo é em prol do benefício daquela própria pessoa. Então, sempre o Pai de amor e misericórdia se antecipa antes que o mal maior nos cause destruição. Por isso que neste mês, no mês de prevenção à destruição do suicídio direto ou indireto, Setembro Amarelo, que nós possamos lutar pela vida, que nós possamos dizer sim, vale a pena viver, sim, vale a pena nos corrigirmos para uma vida melhor.